Olá, boa tarde, tudo bem com você? NT Sul desta quarta-feira, 13 de dezembro. Está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Na edição de hoje você vai ver, parcelamento do FAPES pode não sair do papel este ano. É que a Prefeitura de Cachoeira do Sul precisa da assinatura de 10 vereadores. E a gente tenha toda a paciência, a celeridade necessária, mas a responsabilidade de não votar no atropelo. Prestes a completar 80 anos, o mais importante hospital de trauma do Rio Grande do Sul, o Pronto Socorro de Porto Alegre, apresentou um projeto audacioso de revitalização e expansão. O investimento deve ultrapassar os 100 milhões de reais. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala sobre o que as organizações esperam dos colaboradores e sobre a importância da confiança numa relação profissional. Ontem foi de formatura do ProERD aqui em Cachoeira. Mais de 200 estudantes assumiram o compromisso de dizer não às drogas e de adotar uma vida saudável pelo caminho do bem. Aprender a não usar droga, pra gente não se perder na vida. Tu aprende a se conter, não usar as drogas, não usar álcool. E você vai viajar neste fim de ano? E o carro tá com a manutenção em dia? Já foi revisado? Hoje a gente fala das manutenções preventivas e como isso evita o estresse. E quando isso não é feito, aquele tão sonhado passeio em família pode ser um caos. Tem dicas imperdíveis. E olha só, na entrevista do dia, o assunto são os acidentes envolvendo animais nas rodovias gaúchas. E como sempre, o NT Sul tem aquele espaço reservado para sua mensagem, para o seu recado, para a notícia aí de onde você mora. Tem filho, tem um sobrinho, amigo que já participou do ProERD, que a gente acabou de falar, tem uma foto aí ou um vídeo, mande pra gente no WhatsApp, estamos de olho já aqui nos recadinhos da audiência, 51997697129. Para quem está assistindo ao vivo pelas redes sociais, basta comentar aí na live. Acompanhe e participe do NT Sul, a edição de hoje já está no ar. O plano de parcelar a dívida do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores pode não sair do papel este ano. Isso porque a Prefeitura de Cachoeira do Sul depende não só de 8 votos dos vereadores, mas da concordância de 10 deles para que o projeto que autoriza a negociação seja votado antes do recesso. Embora todo o empenho da Prefeitura de Cachoeira do Sul, o parcelamento da dívida do FAPES pode não sair do papel esse ano. Não só pela resistência de boa parte dos vereadores, que está sob forte pressão dos sindicatos dos professores municipais, mas também por detalhes técnicos no envio do projeto de lei pela administração. A proposta não foi encaminhada em regime de urgência e, para ser votada antes do recesso, necessita obrigatoriamente de 10 assinaturas dos vereadores para ir a plenário na última sessão ordinária, que acontece na próxima segunda, dia 18. A aprovação da proposta depende de pelo menos 8 votos, o que já é um grande desafio para a administração, tendo em vista os pronunciamentos dos vereadores até agora. Numa última tentativa de sensibilização do parlamento, o procurador jurídico da Prefeitura, Hélio Garcia, usou a tribuna na segunda-feira, defendendo o plano de pagamento da dívida, hoje na casa de 32 milhões de reais. Hoje, a alíquota suplementar do FAPES está em 48,50, vai a 52,88 e chegará a 58,65 em 2025. Quem foi a verificar o atuário na sessão que a gente fez, ele disse claramente, isto é impagável. Não sou eu que estou falando, é por isso que a gente trouxe, e o vereador Ronaldo também, ressalta o nome dele de novo, ele ficou nas 2 sessões. Demais vereadores foram também, por isso que a gente trouxe ele. Não adianta também a gente trabalhar o parcelamento do FAPES se a gente não pensar no futuro, porque em janeiro a gente já começa a parcelar de novo se a gente não pensar o que fazer. E a gente pensou. E a única alternativa, e quem tem a outra alternativa que possa me comprovar documentalmente, me traga que eu vou aceitar de bom grado, que é a segregação da massa. A segregação da massa vai resolver as questões das alíquotas suplementares, que hoje é um câncer no município. Hoje, a gente pegou o FAPES em 2021 com a reforma da Previdência, com 72 milhões em caixa em 2021. Em 2023,
O FAPES possui 111 milhões. O dinheiro do FAPES está no FAPES. Fazendo coro ao procurador, apenas o líder de governo, Kader Saleh, que se manifestou apoiando o plano e justificando a sua mudança de posição. Eu começo sendo justo e relembrando o meu posicionamento no início do ano de 2021, quando votei o primeiro pedido de parcelamento deste atual governo, e lá eu votei a favor do parcelamento e disse que não daria outra chance ao governo. Dentro do contexto e da dinâmica desses últimos 3 anos de governo, eu quero dizer para vocês que penso que errei ao dizer aquelas palavras e acho que seja justo mudar o meu posicionamento. E parto falando a respeito de um projeto de lei que tramitou nesta casa, que foi talvez o maior debate que tivemos aqui até hoje, que foi o projeto da reforma da Previdência. Foi ali que nós começamos a tratar efetivamente de uma mudança no quesito FAPES. E naquele dia, tanto o meu posicionamento explanado aqui, quanto de demais 7 vereadores, permitiram a aprovação daquele projeto. O meu voto vai ser favorável ao parcelamento, porque estou aqui a pensar no todo, em toda a cidade. E como vereador, e principalmente como cidadão, prefeito, eu não concordo que o dinheiro da água, que é de todos e que fornece um contrato até 2062 para o saneamento e esgoto dessa cidade, seja revertido apenas em uma situação. Sobre o FAPES, eu vou me dar o direito de não entrar em detalhes hoje, porque o projeto só chegou aqui na quinta-feira, no final da tarde. E na sexta era feriado, depois tivemos o final de semana, e hoje de manhã eu tive que me ater nos projetos que vão ser votados em regime de urgência hoje nessa casa. E eu espero que o governo não queira votar ele já na segunda-feira que vem, porque foi falado aqui pelo procurador Hélio que o governo se debruçou durante 2 meses nesse projeto. E eu espero que não nos pressione para que a gente vote em uma semana. E faço esse um apelo aqui aos meus colegas, que a gente tenha toda a paciência, a celeridade necessária, mas a responsabilidade de não votar no atropelo. A Secretaria Municipal da Administração confirmou ontem que os profissionais da enfermagem vão ter direito à 9ª parcela da assistência financeira complementar do governo federal. O repasse é referente ao exercício de 2023 e vai ser pago no dia 28 de dezembro, junto com o salário do mês de dezembro. Considerado o mais importante hospital de trauma do Rio Grande do Sul, o Pronto Socorro de Porto Alegre apresentou essa semana um projeto de revitalização e de expansão. O anúncio faz parte das comemorações em homenagem aos 80 anos que o HPS vai completar em abril de 2024. Modernizar o HPS e ampliar a capacidade de atendimento. Esses são os objetivos dos projetos anunciados hoje em coletiva de imprensa que reuniu autoridades, políticos e empresários. Assim como uma pessoa que envelhece, o hospital também. Então está na hora da gente modernizar, dar uma roupa nova e fazer com que tudo funcione. Hoje foi um evento que foi o pontapé inicial para que a gente pudesse falar sobre isso, lançar o selo dos 80 anos, a nova logomarca e falar desse projeto que é bastante audacioso, é um sonho de todos nós. A primeira etapa desse sonho prevê a revitalização do prédio atual, que começa a ser restaurado a partir de janeiro, com a preocupação de preservar a memória e a identidade da instituição. O trabalho deve custar até 5 milhões de reais, valor que a Prefeitura da capital anunciou que vai financiar. A previsão é de que a obra seja concluída até o fim do ano que vem. Já a segunda etapa do projeto tem como meta dobrar a capacidade de atendimento do HPS, ampliando de 95 para 200 o número de leitos. Para isso, vai ser construído um prédio anexo atrás do atual, com 8 andares e 11 mil metros quadrados. O mais importante é a gente modernizar a estrutura de um hospital de trauma.
porque o Hospital de Pronto-Socorro ele é referência no estado do Rio Grande do Sul para todas as emergências 24 horas em oftalmologia, na UTI de queimados, nos traumas de alta complexidade, bucomaxilofacial, são algumas áreas que é importante de fazer. E esse prédio vai possibilitar a gente ter uma capacidade de giro de leito, acomodar melhor as pessoas e com certeza fazer um atendimento melhor a toda a população de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. A obra ainda está em fase de projetos. A previsão inicial é de que leve 3 anos até ficar pronta. O custo é estimado em pelo menos 110 milhões de reais para construir e outros 30 milhões para equipar. Por isso está sendo criada uma grande campanha para arrecadação de recursos. A gente precisa lançar uma campanha de sensibilização aos grandes empresários para que nos ajudem a conseguir o recurso para revitalizar e fazer a expansão do prédio aqui na José Bonifácio. E nós vamos trabalhar com várias alternativas. Primeiro, é a questão dos imóveis de Porto Alegre, que nós temos um conjunto interessante que pode destinar parte desses imóveis para recursos para cá. O índice construtivo ou a venda com a finalidade específica de pronto-socorro. Segundo, o setor empresarial do Rio Grande do Sul, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai responder, não tem dúvida. E terceiro, é o poder público, seja as emendas municipais, dos vereadores, estaduais, dos deputados que têm ligação com o pronto-socorro, porque acho que todos têm, porque é um pronto-socorro do Rio Grande do Sul, e os federais que têm mais condições. 2025, a gente já com os recursos de emenda e outros recursos, a gente começa o primeiro ano da obra, 26 e 27, talvez a gente consiga entregar aí, ao início de 28, entregar e depois equipar o hospital. Maior referência em trauma e emergência do Rio Grande do Sul, o HPS atende hoje 120 mil pessoas por ano e conta com mais de 1.000 servidores. As comemorações do final de ano estão quase chegando e muitas pessoas pegam a estrada para confraternizar com familiares ou então em locais diferentes. E para evitar estresse, é sempre importante você levar o seu veículo para uma revisão preventiva. O movimento nas oficinas já aumentou por conta disso. O repórter Bernardo Miller pegou umas dicas e compartilha com a gente agora. Daniel, final de ano chegando, época propícia para as férias, onde grande parte da população pega um final de semana ou até mesmo um período mais extenso para tirar aqueles dias de descanso. E na grande maioria das vezes se pega a estrada, se percorre pelas estradas aqui em todo o Brasil. E sempre importante, antes mesmo de pegar uma estrada ou uma viagem um pouco mais longa, aquela manutenção para ficar com a consciência tranquila e para tratar melhor sobre isso, falar um pouco e repassar algumas dicas, vou conversar com o Cleomar, ele que é o chefe de oficina aqui da Spengler em Cachoeira do Sul. Cleomar, a oficina já está cheia, o movimento aumentando, principalmente nessa época do final de ano, Natal, Ano Novo, onde a população como um todo pega a estrada para curtir esses finais de semana. Essa época de final de ano o pessoal está se programando, né? Quer curtir umas férias, curtir uma praia, familiares, né? Então eles procuram agendar, marcar um horário para que esteja tudo em ordem com o seu veículo, né? Pegar a estrada com uma tranquilidade. Ok, o que aumenta de demanda aqui para vocês? Essa época de final de ano e férias, em torno de uns 15% é o que aumenta do dia a dia aí para nós. De um bom tempo para cá, o nosso cliente ele já aprendeu a cuidar do seu veículo, né, que é algo muito importante. Então ele já tem mais ou menos uma revisão controlada, né? E nessa época ele sempre vem verificar, quer sair tranquilo, né, pegar a estrada. Então a gente sempre faz algumas revisões, alguns itens que são básicos e são necessários para se ter uma boa viagem, né? Quais esses itens? Bom, a gente começa sempre pela parte interna do motor, né? Que a gente verifica o sistema de arrefecimento, como é que está, se está em ordem, se tem pressão, se está no nível, se está com a quantidade exata de aditivo. A gente tem que conferir sempre o óleo, né? Nível de óleo, ver se ele está em dia, está na qualidade. Confere a parte de filtros, né? Filtro de ar do motor, filtro do ar-condicionado. Confere a parte elétrica, né, iluminação, que tem que estar sempre em dia, jamais pode pegar uma estrada sem estar com os faróis em ordem, sinalização, então isso é um fator essencial e primordial, né? Porque tem coisas que o cliente não sabe, ele é o motorista, ele não tem a obrigação de saber tudo o que acontece com o veículo. E ele vindo até a gente vai poder verificar questão de mangueiras, se estão tudo em ordem, se não tem nenhum vazamento, né, que possa vir a ocorrer na estrada. Então esse tipo de coisa a gente tem que estar sempre atento
para fazer com que ele saia bem tranquilo. Ok. Qual a quilometragem essencial para esse condutor que talvez tenha um carro um pouco mais antigo, ele ficar atento a essas revisões? No mínimo a cada 10 mil quilômetros ou um ano, isso é essencial. Tem que se fazer uma revisão, dar uma olhada no seu veículo, verificar. No mínimo a cada 10 mil, um ano, tem que estar na oficina para estar seguro. Ok. O que dá mais problema? Na verdade, uma coisa que às vezes eles não percebem muito é a questão de sinalização, né? Porque a parte elétrica, eletrônica, tu não tem como controlar. Então são coisas que acontecem do nada, né? Então bateria, tu tem que estar sempre atento ao nível da bateria, se ela está com o sinalzinho verde aqui, que é onde o cliente pode se basear, né? Ver se o arranque está bom, se não está virando pesado. Então essas coisas que muitas vezes o cliente não consegue perceber. E vindo até a gente vai fazer um teste, vai verificar e vai deixar ele tranquilo. Mais ou menos uma revisão básica de um veículo sai quanto aqui? Uma revisão básica hoje em torno de uns R$700. E aí, durante a tua revisão, tu vai verificar se existe alguma coisa a mais, tipo suspensão, tipo freio. Então, essas coisas aí, sempre que acontece esse tipo de situação, a gente vai estar informando um valor que vai estar acrescentando naquela revisão dele. Bom, Cleomar, agora uma parte também fundamental, que é a parte da suspensão. O carro já está sendo elevado aqui para a gente conferir melhor de perto uma parte que é importante, que traz toda a estabilidade do carro. Suspensão é algo que o condutor precisa ter atenção. Suspensão, sim, é muito importante tu verificar, tá sempre atento a qualquer tipo de ruído, né? A gente pode demonstrar aqui a suspensão dianteira, como é, que o cliente está andando, às vezes percebe algum ruído diferente, aí ele traz para a gente confere como é que está o embuchamento, se não tem nenhum tipo de folga, né? Se as bieletas estão em ordem, se não tem nenhuma coifa rasgada que acaba botando graxa fora e estragando o semi-eixo, né? Então esse tipo de coisa tem que estar sempre atento, qualquer tipo de ruído, né? Verificar, chamar para a gente. A gente sempre também, nas revisões, a gente sempre confere as correias, né? Que também se está na estrada, arrebenta uma correia, o carro já tem que parar. Então é coisa que a gente sempre confere. Ok, também a parte de amortecedor também, mas geralmente o amortecedor ele entrega no barulho, né? Sim, o amortecedor já é uma coisa que tu andando com ele, já sente o carro mais leve, tu já consegue perceber. E outra coisa que é fundamental importância é a questão dos pneus, né? Pneus, o cliente jamais pode ser para a estrada com um pneu em dúvida. O pneu ele tem um limite que ele mostra quando ele está próximo do final, né? Então o cliente já pode dar aquela visual, dar a conferida. E sempre, a gente orienta sempre o nosso cliente a cada 10 mil quilômetros ou um ano fazer geometria e balanceamento, que é para manter os pneus sempre alinhados. E a gente faz o rodízio também, né? Que sempre tem um desgaste uniforme, né? Daniel, então as dicas do Cleomar falando sobre as revisões nos veículos no final de ano. Esse carro aqui já está no Elevacar. E você aí de casa, vai pegar a estrada? Já fez aquela revisão? Fica aí as dicas do Cleomar, a gente repassando esse tipo de informação tão importante para você. Na hora que estiver conduzindo o seu veículo, não seja surpreendido com alguma situação que não estava dentro do programado, tá certo? Daniel, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Bernardo, pelas informações. Aí, de repente, você que está nos acompanhando deve estar pensando assim, poxa, mas isso aí todo mundo sabe que tem que fazer a revisão do carro. É verdade. Todo mundo sabe, né? Mas o bom brasileiro vai deixando para depois, vai enrolando. Aí chega o mês de dezembro, é aquela correria, né? Para poder conseguir um mecânico que faça a revisão, que deixe tudo em dia, bonitinho, para poder pegar a estrada aí nesses feriados. Embora eu não tenha aqui nenhum levantamento, nenhum dado estatístico, mas minha percepção pessoal, tenho a impressão de que tenho visto mais pessoas paradas ali ao lado do veículo, na estrada, nesses últimos tempos, porque justamente os veículos estão dando bastante problema. Tem muita gente que não está fazendo a manutenção, aí pega a estrada e aí daqui a pouco o problema está em casa. Aí aquele constrangimento, né? Família reunida, a expectativa de chegar, de passear, só que aí tem a frustração, né? Daqui a pouco tem que chamar um guincho, uma despesa que se torna bem maior. Então fica a dica, tá pensando em passear, em viajar nesse fim de ano, já faça a sua revisão aí para não ter nenhum tipo de problema. E você já passou por uma situação assim? Quer compartilhar com a gente? Conta aí nas nossas redes sociais, tá bom? Daqui a pouquinho tem o primeiro bloco de interatividade e o nosso WhatsApp está sempre à sua disposição, 51997697129. Se tiver aí uma foto também de uma situação que você queira compartilhar, de algo que está acontecendo onde você está,
Fique à vontade para compartilhar com a gente. Se você está nos assistindo aí nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, barbadinha, só escrever aí na live que a gente está de olho aqui nas mensagens e vamos colocar no ar já já. O IBGE divulgou ontem os números da inflação de novembro. O índice continuou dentro do teto da meta. A inflação no Brasil continuou a diminuir e se estabeleceu em 4,68% no período de 12 meses até novembro, alinhada à meta das autoridades financeiras. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os preços ao consumidor subiram 0,28% em novembro, resultado abaixo da média das projeções de 39 instituições financeiras e consultorias entrevistadas pelo jornal econômico Valor. Em outubro, a inflação de 12 meses tinha sido de 4,82%, após uma alta mensal do IPCA de 0,24%. A variação de preços em novembro responde principalmente ao impacto dos aumentos em alimentos e bebidas e moradia e transporte. A inflação acumulada em 12 meses continua na trajetória descendente iniciada no mês anterior, depois de aumentos em julho, agosto e setembro. Neste patamar, a inflação permaneceu abaixo do teto da meta do Banco Central, fixada em 4,75%. A expectativa do mercado é que no final deste ano o valor fique em 4,51%. O Banco Central do Brasil deve anunciar hoje uma redução na taxa Selic, que é aquela taxa básica que influencia, inclusive, outras taxas de juros no país. A redução já vem acontecendo gradativamente desde o mês de agosto do ano passado. O Banco Central do Brasil vai voltar a reduzir a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, passando de 12,25% para 11,75% em meio a um processo contínuo de desinflação. De forma simples, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, que influencia outras taxas de juros do país, como as aplicadas em empréstimos e financiamentos. A decisão deve ser divulgada ainda hoje, ao término da última reunião do ano do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Estimativas de mais de 100 consultorias e instituições financeiras coletadas pela pesquisa Focus do Banco Central apontavam que a taxa de juros encerraria o ano em 11,75%, após 4 reduções consecutivas desde o início do ciclo de baixa em agosto do ano passado. Na época, a Selic estava em 13,75%, um nível atingido um ano antes, após várias altas desde março de 2020 para combater a inflação. E agora está na hora do espaço do nosso telespectador. Você que está nos acompanhando, tem vez, tem voz por aqui. Nós já vamos ver as mensagens que estão chegando no nosso WhatsApp. 51997697129. Muito obrigado a você que está interagindo. Também aí nas nossas lives, no Facebook, no YouTube. Muito obrigado a você, tá bom? Bora aqui para a telinha, vamos ver os recados. Olha aqui, ó, Marúcia, meu filho Cassiano e o amigo Matheus, estudantes da Escola Borges, Proerd de 2018. Obrigado, Marúcia, pela participação. Um abraço aí para o Cassiano e também para o Matheus. Daqui a pouquinho nós vamos, inclusive, falar sobre Proerd, sobre formatura que aconteceu ontem aqui em Cachoeira do Sul. Esse programa que tem um papel fundamental para conscientizar a gurizada, né, do malefício das drogas, a importância de dizer não às drogas, né, fazer boas escolhas. Quem mais? O Sérgio Noronha está participando com a gente aqui também. No último domingo, fizemos o 15º Encontro da Família Nunes. Olha aí que coisa boa. Obrigado, Sérgio, pela participação. O povo aqui na produção está me perguntando aqui no meu ouvido. Falei, cadê tu? Eu sou Nunes, mas não sou da mesma família, né? Obrigado, Sérgio, pela participação aí. Um abraço para todo mundo. Coisa boa. Com certeza o encontro deve ter rendido aí boas risadas, né? Quem mais? A Marlene também está com a gente aqui. Quero desejar mais um ano de vida ao meu esposo Gaspar, muita saúde e muitas alegrias junto da nossa família. Obrigado, Marlene, pela participação. Parabéns aí, portanto, ao Gaspar por essa data super especial. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da audiência. Você de casa pode continuar participando, fazendo parte aqui do Telejornal NT Sul. Intervalo agora e na volta você vai ver. Ontem foi dia de formatura do Proerd aqui em Cachoeira do Sul.
mais de 200 estudantes assumiram o compromisso de dizer não às drogas e de adotar uma vida saudável e pelo caminho do bem. Aprender a não usar droga, pra gente não se perder na vida. Tu aprende a se conter, não usar as drogas, não usar álcool. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala sobre o que as organizações esperam dos colaboradores e sobre a importância da confiança numa relação profissional. E na entrevista do dia, o assunto são os acidentes envolvendo animais nas rodovias gaúchas. Tem ainda a previsão do tempo? O intervalo é rápido, nós voltamos já já. NT Sul já de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo neste 13 de dezembro, hoje dia do pedreiro. Nosso abraço a esses profissionais que estão aí trabalhando, né, literalmente com a mão na massa, erguendo paredes. E olha, nossa solidariedade também a todos os profissionais que estão trabalhando na rua, ao ar livre aqui no Rio Grande do Sul, porque, gente, estamos aqui numa sequência de dias quentes, abafados. Inclusive, a gente fala sobre isso a partir de agora, sobre o tempo. Nós vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro de Cachoeira do Sul. O dia hoje começou com sol, não é? Agora temos uma certa cobertura de nuvens, pode chover ao longo do dia, mas nesse momento a sensação térmica é bastante alta. Tá quente e essa sensação de abafamento permanece por aqui, né? É hora de conferir a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A semana, como eu mencionei, está sendo marcada pelo calor, pela sensação de abafamento. Aqui em Cachoeira do Sul, o sol pode intercalar com pancadas de chuva e o tempo deve ficar assim de hoje até sexta-feira. Quarta-feira em Cachoeira do Sul é mais um dia de sol quente predominando, com chance de eventuais pancadas de chuva da tarde para a noite. Isso significa que pode chover ou não. É que tem uma zona de instabilidade vindo do oeste e depende de como vai chegar por aqui. Temperatura mínima 21 graus e máxima 32. Quinta-feira também vai ter sol, segue com a formação de nuvens e chance de pancadas de chuva. Temperatura mínima 24 graus e máxima 33. Sexta-feira segue com essa previsão de sol e chance de pancadas de chuva, sempre com sensação de abafamento. Temperatura mínima 25 graus e máxima 33. Veja agora a previsão para todo o Rio Grande do Sul. A quarta-feira começou com o sol no território gaúcho, mas da tarde para a noite estão previstas pancadas de chuva com raios em toda a área do estado. É que tem um sistema entrando no estado pela fronteira oeste. Então, na fronteira oeste, a chuva deve ser mais intensa. Nessa região, o tempo fica fechado em grande parte do dia. Na região metropolitana de Porto Alegre, a previsão é de tempo instável, com sol e risco de pancadas de chuva ao longo do dia e também chuva à noite. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 34 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 30 graus. Em Santa Maria, na região central, 32. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 29 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 30 graus. A Prefeitura de Cachoeira do Sul vai receber no próximo ano R$ 581 mil destinados pela Lei Aldir Blanc. A Secretaria Municipal de Cultura, que vai ser beneficiada, já desenvolveu um plano de trabalho para a utilização da verba, que vai ser aplicada em 5 diferentes áreas. Dentre elas está o desenvolvimento de arte e cultura de instituições sem fins lucrativos e a obra de acessibilidade da Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. E nós vamos mais uma vez aqui abrir espaço para a nossa audiência, para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Então vamos de imediato para a telinha. O WhatsApp deixamos aqui no vídeo para você participar também, 51997697129. Com a gente aqui o Leandro Pontes. Em 2009, sofri um grave acidente de carro na praia trabalhando. Fiquei 22 dias em coma e mais 40 dias na UTI do Hospital Pronto Socorro. Foi o que me salvou. Parabéns ao HPS. Obrigado, Leandro, pela participação. Que bom que você se recuperou, né? O HPS, como a gente mencionou aqui em reportagem, tem aí todo um projeto de revitalização, milhões de reais, né, para beneficiar mais pessoas. Tomara que tudo isso aí dê certo. Realmente o hospital presta um belíssimo trabalho nessa hora que a gente mais precisa, né, Leandro? Quem mais? Rogério Gonçalves Machado está com a gente. Por falar em veículos,
Gostaria de perguntar se é proibido ligar o pisca. Aqui em Cachoeira, 90% dos motoristas não usam. É que é o seguinte, Rogério, aqui em Cachoeira os veículos eles vêm com bola de cristal, entendeu? Daí a gente utiliza isso aí para saber o que o outro motorista vai fazer. É brincadeira, é claro, né? Mas a gente precisa se habituar, precisa sinalizar para onde que vai virar, né? Parte dos acidentes acontecem justamente por isso. Então precisa que o motorista fique atento ao dirigir para evitar uma colisão, para evitar um prejuízo a quem também está se locomovendo nesse mesmo local, né? Então, vamos ligar o pisca. Fica aí o alerta do nosso telespectador. Quem mais? Claudete Nunes Aires. Ao contrário, Claudete Aires Nunes. Troquei aqui a sequência. Essa é a situação na Avenida João Neves da Fontoura, no bairro Fátima. É uma vergonha, dá medo de passar lá à noite. Tem moradores de rua dormindo nesse local, além de estar bem perigoso por causa da estrutura. E a Claudete manda aqui mais uma foto pra gente, que é de um outro ângulo, né? Olha aí, ó, essa placa bem na entrada aqui de Cachoeira do Sul, a placa diz bem-vindo à capital do arroz. E esta placa histórica, inclusive, tombada pelo patrimônio histórico aqui de Cachoeira do Sul, está justamente aí nessa situação. Então, tinha até um projeto com uma data prevista aí pela Prefeitura, pela Micos também, para a recuperação dessa obra de arte da entrada aqui de Cachoeira do Sul. A gente, inclusive, precisa retomar essa informação para a gente ver qual que é o planejamento, né? Porque é a entrada da cidade, então realmente essa obra precisa ser feita e tem todos esses impactos que a Claudete mencionou anteriormente aqui. Obrigado, Claudete, pela participação. Daqui a pouquinho tem mais recados da audiência. Você de casa, vá mandando também aí a sua informação, seu comentário sobre as reportagens que estão no ar. O 35º Batalhão de Polícia Militar realizou ontem, aqui em Cachoeira do Sul, a formatura de mais uma turma do Programa de Educação de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. Uma turma animada de mais de 200 estudantes recebeu os diplomas no Salão de Atos da UBRA, assumindo o compromisso de dizer não às drogas e de adotar uma vida saudável e pelo caminho do bem. Pais orgulhosos registrando em vídeo o juramento de compromisso dos filhos no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, que concluiu a formação de mais uma turma em Cachoeira do Sul na tarde desta terça-feira. Neste ano foram 215 estudantes de 8 escolas, das redes pública e privada da cidade, que participaram dessa formação que tem como principal objetivo uma vivência social baseada em boas escolhas, cuidando da saúde e dizendo não às drogas. E olha como eles aprenderam bem essa lição. As drogas, elas trazem muitos malefícios para a saúde, daí aqui a gente aprende que é ruim usar, né? Que a gente pode usar outras coisas que são melhores. Não devemos se envolver em drogas, coisas assim, porque faz mal para a saúde e também acontece várias coisas erradas. A gente aprende a não usar droga, pra gente não se perder na vida. Tu aprende a se conter, não usar as drogas, não usar álcool, não usar coisas ilícitas. A Manuela, inclusive, foi uma das premiadas como destaque da formação. Em todas as escolas, os instrutores reconheceram alguns dos alunos que melhor se desenvolveram ao longo do programa, produzindo uma redação. Ela é aluna da Escola Municipal Taufik Germano e fala sobre os reflexos que a experiência da formação trará para a sua vida e como ela pode levar o que aprendeu para os amigos e familiares. Foi ótima, muito bom, me ajudou muito no meu futuro, vai ajudar em várias situações. Aprendi que não devemos fazer bullying, não podemos julgar os outros, não podemos fazer coisa errada, temos que ser pessoas honestas. Ensinando que aqui a gente aprendeu coisas maravilhosas que a gente pode muito bem evitar as drogas. Este ano, o Rio Grande do Sul comemora 25 anos de PROERD, né? Este programa tão importante de prevenção, né? E combate também ao uso, abuso de drogas e também à violência, né? E no PROERD a gente não ensina somente a questão das drogas, mas também a tomada de decisão segura e responsável, não somente durante o programa, mas que pode ser usada para toda a vida dos alunos, né? Tanto na escola quanto na vida dele privada, né? Com seus amigos, com a sua família.
E essa tomada de decisão segura e responsável vai ajudar ele a ter uma vida mais saudável, né? E então, por isso a importância desse programa, né? A nossa preocupação é em relação ao álcool e ao cigarro, que são a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Que seriam as drogas ilícitas, né? E através da informação, nós levamos, né? Eles a tomarem essa decisão de dizerem não às drogas e sim a uma vida mais saudável, né? Mais segura e mais responsável. E a animação dessa gurizada mostra que os conceitos e todo o aprendizado veio mesmo para ficar. Animados pelo mascote, o leão, que simboliza a força e a coragem, eles reforçaram os valores do programa decorados por meio da coreografia e do hino, que sustenta as boas escolhas que devem ser feitas para a vida toda. Isso aí, que essa gurizadinha siga firme nesse propósito, né? De dizer não às drogas, de dizer sim à vida. Sabe quem está chegando agora para dividir o seu conhecimento com a gente? A Grace Tomazetti. Ela que sempre fala de emprego, de mercado de trabalho no quadro Minha Carreira. E hoje a Grace fala sobre o que as organizações esperam dos colaboradores e sobre a importância da confiança numa relação profissional. Todo profissional bem preparado sabe que as exigências básicas para a ocupação de um cargo no mercado estão reunidas numa única sigla, conhecida como CHA, que contempla as iniciais de conhecimentos, habilidades e atitudes. O mapeamento do CHA é uma metodologia de avaliação utilizada por várias empresas na tentativa de selecionar os melhores profissionais do mercado ou os mais adequados para ocupar determinados cargos, principalmente em níveis de liderança. No passado, conhecimento, habilidades e atitudes seriam suficientes para garantir o emprego por muitos anos. Mas os tempos mudaram e as empresas passaram a considerar novos fatores. Você sabe quais são eles? São valores e emoções para o sucesso e a permanência no mercado de trabalho. Em vez da sigla CHA, o termo mais adequado hoje é chave. Em tempos de competição acirrada, busca alucinante de resultados positivos e sustentáveis e maior conscientização das pessoas em relação aos seus próprios valores, a chave para o sucesso torna-se inevitável. Vamos aos conceitos? O C representa conhecimento. Diz respeito ao conhecimento teórico, adquirido por meio de livros, artigos, palestras e formação educacional, reforçada pela experiência, que é a prática sobre determinado assunto ou questão. Um exemplo aqui é a realização de cursos técnicos. O H tem a ver com as habilidades, coisas que você sabe fazer melhor do que outras pessoas. Você pode saber escrever melhor do que calcular. A habilidade não requer conhecimento teórico prévio, pois é decorrente da prática. Também do erro, do treino, da resiliência e do aprimoramento das técnicas e processos que você quer executar. O A representa atitudes. De nada adianta ter conhecimento teórico e habilidades e não colocá-lo em prática. A atitude é regida por uma disposição interior, algo que vem de dentro e nos ajuda a superar desafios, quebrar modelos mentais, criar inovações e manter distância da inércia e da zona de conforto. E aqui vem os novos pontos. O V de valores, que nos orienta em relação a posturas e atitudes das pessoas. Coisas importantes que valorizamos ou priorizamos com base em nossa cultura, linguagem e história pessoal. A forma como buscamos ser vistos pela sociedade. E por fim, e não menos importante, o E das emoções. Diferente do passado, o controle das emoções ou inteligência emocional é o que diferencia os profissionais bem-sucedidos dos demais. Vamos aos exemplos? A reação das pessoas diante da morte ou da notícia de uma doença grave. Ou a compreensão do colaborador em relação ao desligamento de um colega. E o que isso tem a ver com você?
Trabalhar em empresas onde os valores não são praticados e as emoções tratadas com indiferença consome um alto nível de energia vital que poderia ser canalizada para a realização dos seus sonhos, por exemplo. Por isso, conhecimentos, habilidades e atitudes são sim importantes. Porém, no mundo de hoje, uma relação profissional baseada em confiança, que se vincula aos valores e compreensão dos fatos relacionados às emoções, é a única forma de aumentar o comprometimento das pessoas com os objetivos da organização. Em qualquer relação diferente disso, empresas perderão ótimos profissionais com frequência e os que ficam, por sua vez, serão tratados como simples números e seguirão descontentes até encontrarem um lugar onde a sua vocação e inteligência possam ser melhor aproveitadas. Pense nisso e seja mais feliz. O quadro Minha Carreira é pensado para você, telespectador. Envie suas críticas, dúvidas, sugestões para o Facebook ou WhatsApp aqui da TV ou para mim, através do Instagram G Tomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Acontece amanhã em Porto Alegre o primeiro seminário estadual de monitoramento e mitigação de atropelamento de fauna em rodovias. O objetivo principal é a apresentação do monitoramento feito nas estradas gaúchas em relação ao deslocamento de animais. Medidas para a redução de acidentes vão ser colocadas em mesa nesse assunto, que deve evoluir também nos próximos anos. A prevenção do atropelamento de animais nas estradas estaduais e federais aqui do Rio Grande do Sul estará em discussão amanhã em Porto Alegre, no primeiro seminário estadual de monitoramento e mitigação de atropelamento de fauna em rodovias. Esse assunto que entra em debate e, de certa forma, é pioneiro aqui no Rio Grande do Sul e também em todo o território brasileiro. Para detalhar melhor esse evento e também esse assunto, eu converso com a engenheira florestal, a Clarice Glufke, analista da Divisão de Infraestrutura e Saneamento Ambiental da FEPAM, que é a federação que promove esse evento em Porto Alegre. Clarice, obrigado por nos atender. Importante discussão amanhã aí em Porto Alegre, durante todo o dia esse cenário vai ser debatido. Detalhe um pouco como vai ser esse roteiro e o evento que acontece amanhã promovido pela FEPAM. Boa tarde. Boa tarde, obrigada por essa oportunidade. Esse tema ele vem sendo discutido já há bastante tempo, porém, depois de 2018, quando começamos a regularização de todas as rodovias estaduais, através da emissão de licenças de operação, se começou a exigir que tanto as concessionárias como as empresas gaúchas, a EGR e o DAIA, fizessem um monitoramento de fauna nas rodovias para que a gente pudesse detectar onde que isso ocorre com mais frequência, o que a gente chama de hotspots, né? E detectando aonde, quais espécies, em que épocas do ano, então iniciar a proposição de medidas que mitiguem, né, esses atropelamentos. Né? Então, esse seminário, ele fecha 5 anos de trabalho, né, e as empresas, então, essas todas, vão apresentar os trabalhos que executaram, para que a gente possa, então, verificar se eles estão sendo eficientes, se as medidas tomadas estão sendo eficientes, e aonde que a gente pode melhorar nisso. Então, a gente já tem alguns exemplos bastante importantes, como na Rota do Sol, né, que está sob a competência do IBAMA. Nós temos um novo, que é na 040, que é da EGR, que é para os bugios, uma passagem aérea. E as novas estradas, os novos asfaltamentos, também já estão sendo feitos prevendo essas passagens, porque passagens aéreas são mais fáceis de fazer. Porém, abrir o asfalto para fazer passagens subterrâneas é um pouco mais difícil. Então, nós temos que pensar em outras medidas, como redução de velocidade, como cercas para evitar que os animais passem. Né? Então, essas medidas todas vão ser discutidas para que a gente, então, avance um pouco mais nisso. Ok, Clarice. Você falou sobre essas medidas, inclusive aqui na região central, próximo à Cachoeira do Sul,
na RSC 287. A empresa Rota de Santa Maria assumiu a função da rodovia, está fazendo a duplicação, inclusive ali muito próximo a Santa Cruz do Sul, já tem essas passagens subterrâneas sendo construídas. Isso já está dentro do planejamento dessas novas concessões que vão assumindo as estradas? Sim, sim. E não só essas passagens subterrâneas, como a gente já detectou junto com eles, algumas passagens, alguns locais onde os bugios são atropelados junto de uma ponte. Então, ali também vão ser tomadas ações, né, para direcionar esses animais para passagens que vão ser construídas. Então, não basta colocar a passagem, também é necessário algumas ações no entorno para que o animal passe a utilizar ela em vez de utilizar outras facilidades, né? Então, sim, a partir desses estudos que são feitos, que são determinados esses locais para, então, fazer essas passagens. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem ali na região sul um exemplo muito claro de tráfego de animais, que é no Parque do Taim, próximo a Santa Vitória do Palmar. Sim. Aquele trecho, aquele local serve como exemplo para as outras rodovias aqui do estado? Serve em alguns sentidos, né? Porque tem algumas ações que foram feitas ali e que a gente observou que não deram certo, né? Existem algumas questões ainda de educação, porque, por exemplo, muitas vezes a gente cerca a área para conduzir o animal para uma passagem segura. E a cerca dura uma semana, 15 dias, tá? A cerca é furtada. Então, a gente tem esses problemas. Também tem outras questões, como, por exemplo, tem animais que não passam em passagens subterrâneas escuras, né? Então, elas não podem ser pequenas. Eles, no Taim, por exemplo, os jacarés já sabem onde é que é a passagem e eles já ficam ali esperando os animais. Então, também tem essas questões que a gente tem que, com o tempo, ir resolvendo, né? E conhecendo e monitorando. Isso tudo é um aprendizado, né? Existem vários estudos no exterior também, mas eles não têm a variedade de animais que a gente tem aqui, né? Muito bacana. O exemplo do Parque do Taim, ele serve também até como um retorno, porque ali a situação ela é bem mais consolidada, né, Clarice? Você acredita que os animais eles se adaptam fácil a esse tipo de alteração, com uma passagem aérea para macacos, por exemplo, uma passagem subterrânea? Eu me lembro que, inclusive, em alguns conteúdos na internet mesmo, a gente consegue visualizar que algumas câmeras são colocadas, o animal, de certa forma, um pouco desconfiado, não sabendo se ali é o melhor lugar para passar, mas acabam adotando aquele caminho. O animal, de certa forma, ele leva um pouquinho mais de tempo, obviamente, para se adaptar, mas depois que ele vê a segurança desse caminho, ele acaba utilizando sempre, né? Sim. As câmeras justamente são colocadas para verificar a eficiência do que foi feito, né? Para ver se ela está sendo usada ou não, né? O bugio é um animal que raramente ele desce das árvores, ele desce para beber muitas vezes, mas se ele tem que atravessar uma estrada, ele desce. Mas se ele tiver uma facilidade para passar por cima, ele não vai descer, né? Então, não é só a ponte aérea que é colocada, são colocadas outras cordas ligando as árvores do entorno para conduzir ele para aquela passagem. Então, isso também, nas primeiras épocas de instalação, a gente faz esse monitoramento para verificar se ela realmente está sendo eficiente, tá? Com relação às passagens subterrâneas, também é através, muitas vezes, de cercas que a gente conduz o animal para essas passagens, né? Para concentrar a passagem ali. Só que, claro, tem que oferecer mais passagens, né? Então, por isso a gente faz um monitoramento prévio, para saber qual é o volume de animais que a gente tem para passar. Porque, por exemplo, tu não vai fazer um veado campeiro passar num lugar onde a onça está passando, né? Então, assim, existem os territórios que são demarcados, e isso também a gente tem que levar em consideração. Então, é um trabalho extenso, não é um trabalho que fica pronto de uma hora para outra. A gente ainda vai levar muitos anos para resolver isso, ou para mitigar mais isso, e ter uma convivência mais saudável entre as rodovias, né, e a fauna nativa, e a mesma
fauna exótica. Uma outra questão também é que muitas vezes esses animais, o perigo deles na estrada não é só para eles, tá? O perigo também é para o condutor, porque condutores como eu, por exemplo, tentam desviar esse animal, e eu posso provocar um acidente fazendo isso, tá? Eu posso reduzir a velocidade e também provocar um acidente, tá? Então, assim, o animal na pista, ele é um perigo para ele, para o condutor, e é um perigo para ele também. Então, assim, quanto mais nós pudermos afastá-los das estradas ou arrumar uma passagem segura para eles, melhor será para todo mundo. Ok, Clarice. Então o evento de amanhã ele é o pontapé inicial nesse final de ano, agora em 2023. Em 2024, a FEPAM trabalha com outros eventos ou uma ação mais concreta nesse assunto? A gente vai dar continuidade ao trabalho que a gente tem, e como esse seminário foi um sucesso, as nossas vagas presenciais foram totalmente preenchidas em pouquíssimo tempo de divulgação, né? Tanto é que a gente vai transmitir ao vivo, para que as pessoas possam participar, inclusive fazendo perguntas, né? O link do seminário está na página da FEPAM e está nas redes sociais, não só da FEPAM, mas dos colaboradores, né? Porque esse é um trabalho conjunto. Tá certo, Clarice. Obrigado por nos atender e sucesso amanhã no seminário. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Tá certo, Daniel. Então conversamos com Clarice Glufke, engenheira florestal, analista da Divisão de Infraestrutura Saneamento Ambiental da FEPAM, falando sobre o seminário que vai abordar o assunto atropelamento de animais nas estradas estaduais e federais aqui no Rio Grande do Sul. A gente compartilha aqui o link para quem tiver o interesse e acompanhar de forma remota esse evento que começa logo pela manhã e se estende durante a tarde. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. E dá uma dor no coração da gente, né? Quando estamos aí trafegando por alguma rodovia do Rio Grande do Sul, isso é muito comum. Aí você vê ali na beira da estrada um animal silvestre morto, com sinais claros de que foi atropelado, né? Evidentemente tentando atravessar a rodovia. Então essas passagens subterrâneas realmente elas são muito necessárias. A gente sabe que são necessários recursos, muitos recursos para fazer, portanto, essas obras, mas isso é necessário para que a gente possa, de fato, preservar as espécies da nossa região e também dar mais segurança aos motoristas que estão trafegando pelas rodovias, né? Vamos para a tela, recadinhos aqui da nossa audiência. Gisele Kerstin está participando com a gente, formatura do ProERD, do meu filho Davi. Obrigado, Gisele, pela participação. Um abraço para o Davi e para toda a galera da foto aí. Temos mais participações, vamos adiante aqui. A Irene, sobre o monumento que está caindo na entrada da cidade, prometeram a restauração, mas nada foi feito. Inclusive deram entrevista na Novo Tempo. É uma tristeza o desinteresse. É isso, dona Irene, vamos cobrar inclusive aí a execução, né, e a melhoria. O Gilmar está participando, já chove em São Cepé e Caçapava, tá chegando, é verdade, né? Então, esse tempo feio aí, né, essa zona de instabilidade chegando aqui também em Cachoeira do Sul. Bom, já está chegando ao fim o NT Sul deste 13 de dezembro. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Fique com a Novo Tempo. Tchau!